Bem-vindo ao programa do INSPIR. O INSPIR é o Instituto Sindical Interamericano pela Igualdade Racial, uma organização não governamental criada em 1995 pelo movimento sindical. Fazem parte do INSPIR as três maiores centrais sindicais brasileiras: a CUT, Central Única dos Trabalhadores, a FS, Força Sindical, e a UGT, União Geral dos Trabalhadores. Compõe ainda a direção do INSPIR, The American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations, a FLCU, Central Sindical dos Estados Unidos, e a CSA, Confederación Sindical de Trabajadores e Trabajadoras de las Américas, CSA, que congrega as centrais sindicais das três Américas. O objetivo do INSPIR é contribuir na promoção da igualdade racial e combater a discriminação no mundo do trabalho e na sociedade como um todo. Nosso programa busca dar voz aos inúmeros ativistas sindicais, de movimentos sindicais, lideranças políticas e intelectuais que militam por um país com igualdade de direitos e oportunidade para todos. Hoje no nosso programa nós vamos falar de samba. Vamos falar um pouco da origem do samba aqui na nossa cidade e dos vários aspectos do samba, que é muito mais do que uma diversão. Para isso nós convidamos um sambista histórico aqui de São Paulo e também um militante histórico do movimento negro, Gilson Nunes. Gilson é diretor do Fala Negão, que é uma associação que existe na Itaquera, na Zona Leste, é diretor fundador da Escola de Samba Leandro de Itaquera e hoje faz parte da velha guarda, não é isso, Gilson? Isso. Então vamos conversar um pouco aqui com o nosso convidado. Gilson, vamos começar falando um pouco da origem do samba aqui em São Paulo. Fala-se muito do samba no Rio de Janeiro, fala-se muito do samba na Bahia. Já teve até gente que falou que São Paulo era o túmulo do samba, né? E, no entanto, o samba em São Paulo é muito forte, é muito presente e tem uma origem muito interessante. Fala um pouco para a gente aqui das origens do samba aqui em São Paulo, do samba paulistano. Em primeiro lugar, queria agradecer o INSPIR pela oportunidade de a gente estar conversando um pouco sobre esse tema e também da questão de falar um pouco da nossa cultura, né? A cultura do samba. O samba ela tem várias vertentes, várias conexões. A gente acha importante porque a mais visível dela é realmente a escola de samba, né? Mas ela tem outras vertentes e tem outras raízes que elas congregam para essa linha. O samba de São Paulo ele tem uma linha diferente da do Rio de Janeiro. A do Rio de Janeiro é tradicionalmente do jongo, dos afoxés da Bahia. E São Paulo é mais a nossa tradição é mais o samba de bumbo, né? Samba de Pirapora, que vem trazendo um pouco essa questão. Para cá, essa origem nossa da colheita do café, dos negros que têm feito esse trabalho. Desculpem. E aí nós temos que trabalhar um pouco essa questão do samba, analisado o desenvolvimento do samba em São Paulo. Aqui na capital, a nossa origem consta um pouco a história do nosso grande mestre Dionísio Barbosa, do Cordão Carnaval de Campos Elíseos, 1914, vai completar o centenário aí, o ano que vem. E é importante, ele trouxe uma contribuição importante para a origem do nosso samba, porque ele, ali um pouco naquela região do Largo da Banana, aquele local ali, hoje é Barra Funda, justamente. Ali onde os negros se reuniam ali para esperar o trem para descarregar, e se juntavam naquela roda ali e faziam um pouco daquela tradição, né? E essa parte do samba de São Paulo é muito importante porque ela também vem, que a gente vê que ela vem do interior para cá, né? Vem trazida do interior para cá. O samba do bumbo, Pirapora, a coisa do café, e vem chegando aqui mais na capital, conforme vem chegando a nossa produção de café, de banana, vem trazendo também um pouco da sua cultura, que é a cultura do samba.
E é muito importante também. E aqui na nossa capital, uma das primeiras escolas que esse conhecimento foi fundada é a Lava Pés, Madrinha Eunice, que trabalho maravilhoso que fez por ali, conseguiu preservar essa tradição nossa de São Paulo. A gente tem muito orgulho de participar desse meio, né? De estar um pouco contando essa história, porque agora, em 2013, eu também estou completando 50 anos de samba. Então, 50 anos que estou aqui nessa cultura, me envolvendo com ela. Né? Comecei em 1963, lá naquele período que a gente, né? A tiririca era tradicional. Eu nem sabia que se chamava tiririca, na verdade, né? A gente juntava uma garotada no meio de uma roda e ficava jogando, trocando pernada um com o outro, derrubando e tal. E aquilo, sem saber, nós estávamos também ali começando a conhecer um pouco da nossa tradição, da nossa cultura, que é a tiririca, né? Nosso grande mestre aí, o Neném de Vila Matilde, que é meu mestre, meu professor, nessa linha que me ensinou muito nessa questão. Então, o samba de São Paulo tem essa história que a gente fica muito orgulhoso dela, né? E do samba no geral. Agora, Gilson, deixa eu te perguntar uma coisa. Existiu um tempo que o samba foi reprimido, como as várias manifestações da população negra foram reprimidas ao longo da nossa história. Tanto a capoeira quanto as religiões de matriz africana, existia uma forte repressão, inclusive no samba. Existia antes, no final do século XIX, aquilo que era caracterizado como intrudo, né? Que o pessoal saía para bater um samba, para fazer uma brincadeira, se divertir, era muito reprimido. Esse período, vocês têm memória um pouco desse período da repressão, do impedimento de que os trabalhadores e trabalhadoras negras se divertissem e mantivesse viva essa tradição cultural do samba, não? Sim, tem. Porque a questão do samba ela se mistura um pouco com a história do carnaval. E eu sempre que faço um pouco dessa conversa, eu sempre procuro desassociar o samba do carnaval, apesar que o período é o mesmo, mas assim, é porque a história do carnaval ela vem do Zé Pereira, que é aquele folião, um pouco do intrudo, que tinha essas histórias, que era a história da água de cheiro, da laranja, jogar as coisas nos outros. E com a entrada da escola de samba nesse período do carnaval, ela modificou. Ela deu uma versão diferente para essa folia de carnaval. O carnaval é uma folia, né? Um negócio sem compromisso, uma folia, uma história pagã. E a introdução da escola de samba no carnaval, ela vem trazer cultura. Ela começa a colocar cultura no carnaval. Primeiro porque devido à repressão, né? E depois, como naturalmente as grandes sociedades, elas desfilavam naqueles carros de luxo, que eram na área central da cidade, principalmente do Rio de Janeiro, né? E o samba lá um pouco mais na nossa origem, a batucada, né? Nossa origem mesmo é a origem da batucada, né? E a batucada era praticada nos arredores, onde os negros se reuniam nos barracões, né? E faziam suas batucadas e suas folias, né? E sempre foi reprimido pela polícia, né? Toda manifestação cultural de origem negra sempre foi reprimida pela polícia. Então essa foi uma origem, um período difícil, né? Porque até ser reconhecido, né? E depois, naturalmente, começou a ser, como é que diz, explorado pelo sistema, né? Tanto que a gente vê que o primeiro samba gravado é pelo telefone, né? Que ele fala assim: o chefe de polícia, pelo telefone, mandou lhe avisar que na Carioca tem uma roleta para se jogar. Então, isso. E gravado por João da Baiana. Então, um pouco dessa linha, de entender como é que era a repressão e qual que era a origem, né? Inclusive, a gente fala de repressão, mas a gente vê que nesse samba, quanto tempo faz que ele foi lançado? Em 1914, depois foi gravado em 1932, a gente vê que ali já tem uma denúncia de corrupção da polícia, né? Então, a gente vê que isso não é um sistema difícil de mudar, mas então é um pouco isso. E falando da repressão, é nessa linha também, né? Que a capoeira era reprimida, né? Que era uma manifestação proibida e que você tinha que daquela giga esperta nossa, que foi que quando nós conseguimos transformar e mudar essa história da repressão. E depois vieram, naturalmente, os dois períodos da ditadura, a ditadura Vargas e depois a ditadura militar.
Agora, a questão da ditadura Vargas ainda teve algumas coisas que a nossa capacidade de transformar as coisas, ela terminou ajudando. Primeiro porque assim, né, a escola de samba ela tinha uma manifestação que começou a se apropriar dos espaços que tinham os intrudos, né, e as grandes sociedades, e começou a fazer parte desse desfile também, né. Isso começou um pouco da preocupação, inclusive a origem da fundação da primeira escola de samba é um pouco ela foi fundada em frente a uma escola normal. E aí os fundadores da primeira escola de samba diziam assim, bom, se lá na escola normal, né, a gente ensina a ler e escrever, e nós somos proibidos de entrar, aqui nós vamos ensinar a sambar. E aí então deu a tradição, né, o nome da primeira escola de samba, que a deixa falar. Só voltando um pouquinho, Gilson, você falou da escola de samba do Lava Pés, que é a primeira escola. E aí é uma coisa curiosa, porque aquela região ali que nesse período, final do século XIX, começo do século XX, era uma região que era como se fosse a periferia da cidade, né? Dizem que até esse nome Lava Pés seria porque as pessoas estavam vindo do litoral. Quando entravam na cidade, que era na parte calçada, e vinham descalços, tinham que lavar os pés para não sujar a cidade, porque o trajeto que eles faziam era com barro, etc. e tal. E no Lava-Pés, ali, então, que pega, para quem não conhece, aquela região lá na Liberdade, em direção ao Cambuci, ali parece que era uma grande concentração de famílias negras, né, naquela região que depois virou Liberdade, que depois entraram os orientais, mas, na verdade, originalmente era uma presença grande de famílias negras, né? Naquela região onde criou a escola do Lava Pés. Isso, ali, aquele período todo eu acho que essa questão do Lava Pés é questão de periferia mesmo, né? Porque você vem, principalmente o shopping aqui, que São Paulo naquela época, terra da garoa, né? Era uma cidade mais úmida, então você vem caminhando da periferia para cá, você vem no barro, né? Pisando e tal, sapato cheio de barro. Então, a tradição nossa, naturalmente, ou quando chegava mais aqui mais para o centro, você está com um paninho no bolso para passar no sapato, limpar os pés, para depois você se apresentar aqui mais para o centro da cidade, essa tradição. E ali também criou-se o Lava Pés de origem de grandes sambistas, história da cultura paulista, da cultura negra paulista. É uma região que era o seguinte, eu me lembro que quando eu vim para São Paulo em 1958, lá ali na Liberdade, e era uma região que bastante tempo, porque era uma região que tinha bastante cortiço, né? Os portugueses eram donos dos cortiços, aí eles alugavam para as famílias negras um quartinho, 2 quartinhos ali, e o pessoal se aglomerava todo naquela região ali, ficava mais fácil para trabalhar, que trabalhava no centro, tinha uma facilidade ali, o aluguel era um pouco barato, né? E, como sempre, nós éramos explorados pelos portugueses, né? Nossa cultura. E aí foi criando esse reduto do Lava Pés, do Chico Pinga, de outros grandes sambistas, Ernestinho, né? Um pouco também que o Adoniran Barbosa fala um pouco dessa história ali do Lava Pés, daquela região, porque quando você quisesse estar na cultura, você tinha que transitar por aquela região. Tínhamos também ali a Escola de Samba Unidos do Galvão Bueno, que era ali próximo, né? Tinha ali, um pouco depois foi fundado lá o Império ali do Cambuci, então tinha ali um aglomerado ali que era de escolas de samba, que eram daquela região. E a Madre Eunice foi a grande matriarca dessa questão do samba em São Paulo, porque ela reunia o pessoal ali no seu quintal, né? E aí fazia o samba, e aí aquele samba é o seguinte, depois fazia lá uma comida para o pessoal, que passava o dia ali sambando à noite, sambando ali, curtindo as suas tradições. E ela manteve essa tradição, essa cultura, né? E ali aí, o Lava Pés também, naquela época, a briga muito era muito na base da ginga, né? Então, aquela cultura da ginga, da tiririca, né? Que o pessoal fala da pernada, da tiririca e tal. Então, e aí você jogava, naquela época não tinha muito, nós ainda não tínhamos ainda o samba de verso, então era batucada mesmo, né? Então você era o batuque comendo e você só sairicando ali no meio, e de vez em quando alguém cantava alguma coisa que lembrava, pelo telefone, que era o samba mais antigo, e aquilo virou, senão os versos, o samba de versos que é tradição da região brasileira, né? Que é os versos de caboclo, né?
de pastoril, que eles, a tradição que eu usava aqueles versos um pouco para usar nas rodas de tiririca. Me fala um pouco desse aspecto, né, da questão social do samba, como resistência cultural. Como é que vocês que são, né, do samba, que vivem o samba diariamente, como é que é essa questão da resistência cultural do samba e o seu peso, a sua importância social? A questão social do samba é um fator assim, determinante, porque, como eu disse no começo aí, a origem da escola de samba era que os negros eram proibidos de frequentar a escola, né? Então, se eles diziam assim, olha, bom, se lá na escola normal eles ensinam a ler e escrever, que nós vamos criar a nossa própria escola e ensinar a sambar, né? E hoje eu digo que essa origem, o samba educa, né? Além de sambar, ele educa. Ele tem participação social na comunidade, ele vem se transformando, ele vem impondo à sociedade uma transformação e impondo a sua história. Eu acho que é interessante porque, por exemplo, na época da ditadura Vargas, o Getúlio Vargas, para querer dar uma legalização para o samba, né, impor a sua história do samba, ele impôs que o samba, a escola de samba principalmente, ela vinha trazer enredos e ela satirizava muito a situação do país naquele momento, né? Satirizava os políticos e tal, a escola de samba era isso. Ela vinha para o seu desfile e vinha satirizando. Ela fazia figuras dos políticos com aquele cabeção grande, aquele narizão grande, né? E alguns políticos se sentiam mal com isso quando se viu satirizado no carnaval por aquelas figuras, né? Transformado, e aquilo virou cultura. Mas aqui o que nós sabemos fazer é assim, né? E aí, a época Vargas, ele impôs para o samba a questão do samba trazer enredos que falassem da cultura nacional, né? Para poder ter um pouco do domínio sobre o samba e para tentar transformar isso aí. E esse no primeiro momento, inclusive, até a gente lembrar um pouquinho mais, quando começou a impor essa história para o samba tinha que ter enredos, contar um pouco dessa história, a gente vê aquela sátira que o Stanislau Ponte Preta faz, o samba do crioulo doido, que é um pouco disso, que a mente do sambista começou a pirar, que ele tinha que entrar dentro da história sem conhecê-la. E é um momento importante porque o samba, dentro da área social, ele entra para essa questão e ele se transforma também, ele se transforma, traz o seu conteúdo um pouco do que queria, falando de algumas personalidades, né? Deodoro da Fonseca e alguns outros, mas também traz os próprios personalidades negras para a história. Hoje, a maioria que nós conhecemos dos personalidades negras, nós conhecemos através das escolas de samba. Então, o samba tem uma função social muito importante porque ele se transformou e transformou também a mente das pessoas. Agora, tem as várias vertentes do samba, né? Que a gente fala do samba, eu estou falando aqui escola de samba, mas tem lá o samba um pouco da sua tradição, que era, primeiro que era o choro, né? O jongo, que era tradicional também na sua manifestação, o batuque de Pirapora, então ele tem suas vertentes, suas origens, que foram tudo se englobando numa questão, numa coisa só, que era o samba, né? Que é do samba um pouco, que o samba é o samba, aquela dança da embigada, o cara dança samba, depois vai lá dar uma embigada e tal. É um pouco nessa linha. Então essas várias vertentes, ela virou tudo uma coisa só, que é o samba, né? E eu acho legal porque, por exemplo, no meu entender, sempre que eu sou muito fanático do Martinho da Vila, porque ele é meu ídolo, e eu vejo que o Martinho da Vila é um dos cantores mais completos que tem, porque ele, dentro do CD, quando ele lança, ele tem se for analisar, tem todas as vertentes do samba. Tem o carimbó, tem o samba de roda, tem o jongo, tem o machixe. Ele traz tudo no seu conteúdo, no cultural, não trazendo realmente o que é a tradição do samba. Então, a contribuição do samba na questão da social, ele tem um fator importante. Primeiro porque ele é um divertimento, alegra a pessoa, né? E essa tradição, a tradição do negro é essa, né? Mesmo que está trabalhando cantando, cantarolando, né? Um pouco a arte do trabalho junto com a arte da música, das suas lembranças, das suas histórias. Você falou bastante da tradição aí, e aí me ocorre algo que não foge da tradição, mas para ver como se mantém essa tradição.
Como é que está a juventude em relação ao samba? Hoje nós temos aí, a mídia coloca várias opções de divertimento e de música, é rock, é funk, é reggae, é hip hop, é música popular brasileira, sertanejo, tudo quanto é tipo de opções que tem. Como é que está a juventude em relação ao samba? Não apenas escutar samba, mas participar das escolas, participar das rodas. A juventude tem tido presença no samba aqui em São Paulo? A questão do samba, o samba é família. Tem essa tradição que você aglutina a família na escola de samba. Lá você encontra a criança de colo, o jovem, né? O adolescente, o adulto, o pai, mãe, filho, pai, mãe, avó e neto, né? Então, tudo, a família se encontra na escola de samba e todos eles com o mesmo objetivo, de se distrair, da participação da família e cada um tem sua responsabilidade também na escola de samba, né? Cada um tem na sua hora cada um no seu espaço. O jovem vai para a ala das crianças, né? O mais adolescente geralmente ou vai para a ala da bateria de passistas, ou até com porta-bandeira, mestre-sala, né? E assim vai crescendo. Os um pouco mais experientes vão aí para a ala da velha guarda, tem a ala das baianas, ala das baianas, né? E a direção de harmonia. Então você tem um contexto em que todos se inserem. Isso é um momento importante. E a escola de samba tem mais um outro fator. É o primeiro espaço que tem do convívio social, porque ele não discrimina, né? Você pode ver que lá é um espaço onde o cara não quer saber da sua opção, se é prostituta, se é negro, se é bandido, se é delegado. Lá você vê no mesmo balcão, tomando cerveja, o malandro e o doutor e o delegado, tá tudo no mesmo balcão tomando. Lá não tem aquela briga de gato e rato, um querendo perder o outro, nada. Lá tá no mesmo balcão, tomando, ninguém quer saber da vida do outro, naturalmente que saindo dali, né, começa aquelas divergências. Mas lá você tem prostituta, travesti ou qualquer coisa assim. O homossexual não tem aquela discriminação, né? Eu tenho respeito, cada um tem o seu espaço, se a conversa é bem recebida. Então é por isso que a gente vê, quando nós vemos um grande espetáculo que a Escola de Samba proporciona hoje, que é a participação da sociedade, aqueles grandes destaques com seus fantasias bonitas, é isso, porque ele se sente bem dentro da Escola de Samba. Ele é respeitado, ele é um cidadão. E aquilo quando ele se apresenta como destaque na escola, eu acho, né, no meu entendimento, é o seguinte, aqui é uma resposta para ele que foi bem acolhido, então também representarei bem essa sociedade, essa questão onde vocês me receberam. Isso é muito importante, esse espaço, um pouco que as pessoas precisam avaliar isso. Para nós concluirmos, Gilson, eu queria que você colocasse um pouco a sua opinião a partir dessa realidade da escola de samba, com um grande espaço que agrega os diferentes, né, um espaço onde a pluralidade existe de verdade. Qual que seria o papel hoje da escola de samba na contribuição das transformações da nossa sociedade, a partir de toda essa herança cultural, de todo esse caráter de fraternidade que é colocado nas escolas de samba? Qual seria o papel das escolas de samba e do samba, né, de uma forma mais geral, nas transformações da sociedade, em poucas palavras, para nós irmos concluindo? Eu acho que é o seguinte, outro setor que eu esqueci de falar também, por exemplo, é a questão da participação da escola de samba da pessoa que é portadora de deficiência, né? Tem lá também, por exemplo, a Leandro Itaquera, por exemplo, é pioneira, porque nós, uma das primeiras escolas, levamos uma aula de deficiente, porque a participação, a integração da sociedade, a participação é nessa linha. A gente, por exemplo, falando das outras vertentes do samba primeiro, para depois chegar até na escola, nós temos o pessoal que mantém a tradição da cultura antiga, que é o pessoal que faz um pouco de samba tradicional. Nós temos muitas pessoas, muitos jovens estudando a questão do samba, né? Trazendo um pouco da história para poder resgatar a história do samba, lá da Dona Barbosa, né? De algumas outras personalidades, Geraldo Filme, Sr. Nenê de Vila Matilde, que deram uma contribuição importante para isso, a questão de agregar, de preservar a história, de manter essa tradição. E a questão, o viés mais político da escola de samba, que é aquela de mostrar para o mundo a importância da sua cultura, a importância, qual é a nossa cultura e qual é a nossa linha de trabalho. Eu acho que essas vertentes são importantes porque a gente começa a ter uma nova visão da escola de samba. Hoje, tranquilamente eu posso dizer, a escola de samba
ela não é só cultural, ela é educativa, porque cada escola de samba tem entre 1h05 e 1h20 para desfilar durante o período da sua apresentação no carnaval. E nesse tempo de 1 hora, você, com o enredo que a escola de samba traz, você consegue aprender em 1h05, 1h20, mais do que você um ano inteiro na escola, porque cada escola traz um enredo diferente, uma história diferente e a tradição diferente. E isso é muito importante que nós... É uma transformação social, é a contribuição que a escola de samba traz para a história da cultura do Brasil, a história do povo negro e um pouco a nossa história no geral. As suas vertentes são nessa linha. Então a escola de samba ela contribui muito com essa questão política, com esse viés. Então eu acho que temos essa proposta. Muito obrigado. Eu queria agradecer aqui a presença do companheiro Gilson, companheiro que é da direção da Fala Negão, Fala Mulher, né, que é uma associação cultural beneficente da Zona Leste, lá de Itaquera, e também diretor da Escola de Samba Leandro de Itaquera, diretor fundador e agora participando da velha guarda. E também foi eleito embaixador do samba São Paulo 2011. É verdade. Foi eleito embaixador do samba, foi receber uma homenagem lá na... Teve uma sessão na Escola de Samba Império da Casa Verde. No Império da Casa Verde, exatamente, recebeu uma homenagem. Recebeu lá nossa faixa de embaixador do samba. Perfeito. Obrigado, Gilson, pela presença. Até uma próxima. Eu que agradeço pelos compromissos do SPI, as sindicais, as centrais sindicais, que estão fazendo esse trabalho, que é muito importante para a nossa cultura e um pouco conhecimento da nossa história. Axé. Axé. Muito bem. Tivemos aqui mais um programa do Inspira. Obrigado pela sua audiência, obrigado por ter participado com a gente. Espero que você continue nos acompanhando. É sempre bom entrar em contato com a gente. Você pode mandar um e-mail através do e-mail inspira@terra.com.br ou entre no nosso site www.inspir.org.br. E existe também o nosso jornal que nós temos enviado para o sindicato. Procure no seu sindicato o Jornal do Inspir e esperamos que no próximo programa você esteja novamente com a gente. Muito obrigado e até o próximo. Jamba Cacumbi Querema Turiauê